Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização. Hoje temos um vídeo acerca da vida e da obra de Eugène Delacroix. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos voltar ao romantismo francês, mas vamos falar da vida e obra de um dos seus maiores pintores, pelo menos o mais conhecido pintor do romantismo francês. Hoje vamos falar acerca de Eugène Delacroix, esse grande nome, incontornável nome na arte. Delacroix era o quarto filho de Victoire Oeben, uma descendente da família Oeben-Reisner, que havia criado móveis para o rei e para a corte francesa nos séculos XVII e XVIII, e também era filha de Charles Delacroix, um funcionário do governo que foi embaixador da Holanda em 1798 e que morreu em 1805 enquanto prefeito de Bordeaux. Isto é o que consta nos documentos oficiais, porque durante toda a vida do Delacroix houve assim um burburinho acerca da sua paternidade. Na verdade, as pessoas diziam que o seu pai não era realmente o seu pai, que o seu pai biológico era outro, era um estadista de nome Charles Maurice Talleyrand-Périgot, e essa crença foi muito reforçada pela forte semelhança física entre o Delacroix e o Sr. Charles Maurice. Também as pessoas acreditavam que isto era verdade. Porquê? Porque o Sr. Charles Maurice era estadista, trabalhava para o Estado francês e toda a vida protegeu o Delacroix. O Delacroix era do contra, era um revolucionário, mesmo assim foi sempre extremamente protegido pelo governo. E as pessoas diziam que era o seu pai verdadeiro a protegê-lo. No entanto, estes rumores nunca fizeram grande mal ao Delacroix. Ele nunca ligou pevide, a verdade é essa, e sempre se deu muito bem com o seu pai de registro e sempre o admirou bastante e tiveram sempre uma relação muito, muito próxima. A infância de Delacroix foi extremamente preocupada e ele manteve durante toda a vida um grande afeto e admiração pelo seu pai. Logo em muito jovem, o Delacroix mostrou uma grande aptidão para a arte, em especial para a música. Eu acho fascinante quando estes artistas que são extremamente bons na pintura, depois também se revelam ser extremamente bons na música ou na dança. Eu acho que faz parte deste caráter criativo que eles trazem. Portanto, o Delacroix podia ter sido um grande músico, ele era muito bom, mas decidiu ser pintor. Na verdade, ele conheceu um organista na sua cidade natal que tinha conhecido Mozart e que achou que o Delacroix tinha muito talento e que investiu pesado na sua educação. Ele acabou por estudar violino durante muitos anos, mas em 1805, quando Eugène tinha apenas 7 anos, o seu pai faleceu. O facto de ele ser muito próximo do pai e ter um grande afeto pelo pai, que se manteve até a altura da sua morte, afetou-o bastante. E o que o afetou também foi o facto do Delacroix se mudar com a sua mãe e com a família da sua mãe para Paris. Portanto, ele perde o seu pai e depois muda de cidade, perdendo todas as suas referências, os seus amigos, os seus professores. Em Paris ele entrou para o Liceu Imperial, onde teve um excelente desempenho. No entanto, ele não era brilhante. Ele gostava de literatura e de arte. Passava férias na Normandia, numa magnífica propriedade dos seus primos. A sua família era ali da Normandia. Os seus primos tiveram uma relação muito próxima com ele também durante toda a sua vida. Ele voltava muito para lá de férias e era um local onde ele gostava de estar, nesta propriedade da família. Era uma mansão anexa a uma antiga abadia gótica, cujas pitorescas ruínas causavam forte impressão no espírito de Delacroix, ainda criança. Este começou então a desenhar e foi muito encorajado por um tio. Tanto Delacroix quanto o seu tio Henri faziam visitas ocasionais ao estudo de Pierre Narcisse Guérin, um proeminente pintor académico e professor de nome que nós falámos aqui no vídeo quando falámos acerca do romantismo francês. Eu vou deixar linkado aqui no nosso ecrã e também aqui por baixo na descrição deste vídeo. Se vocês tiverem mais curiosidade de perceberem todo o contexto da vida do Delacroix, vão ver um vídeo sobre o romantismo francês. É muito importante, quando nós falamos de um pintor ou de uma obra, perceber o contexto social e económico e histórico, porque as pessoas não são assim como são por acaso. Elas são, digamos que, o resultado do seu meio, da sua educação, da sua família e do seu tempo. Em 1814, a mãe de Delacroix também acaba por falecer, o que o deixou inconsolável, e o jovem Eugène Delacroix foi morar então com a sua irmã mais velha, a Henriette, mas foi por muito pouco tempo. Ela era uma pessoa um bocadinho litigiosa,
estava com alguns processos em tribunal, que perdeu todos, e ele levou a sua família à ruína. Portanto, a vida dele começou assim a descambar um bocadinho. Ele ainda tinha algum dinheiro, eles eram uma família abastada. Ele não era pobre, não era aquele pintor que veio do nada pobre, ele era de uma família rica, com certeza. Mas a irmã estava com muitos problemas nesta altura e eles acabaram por ter que se mudar. Foram à falência e o Eugène inscreveu-se como aluno no estúdio de Guérin. Aos 17 anos, ele buscou então os estudos mais clássicos da arte. Devido ao facto de ter vindo de uma família extremamente artística, extremamente articulada, extremamente culta, o Delacroix destacava-se na literatura, na arte e, acima de tudo, na música. Ele, no contexto da oficina de artes com os seus colegas, destacava-se por ser muito mais culto, muito mais bem criado. É uma expressão que eu não gosto de dizer, mas era uma pessoa extremamente educada. Ou pelo menos dentro daqueles parâmetros das famílias ricas. Sabia se comportar de forma mais distinta, entendem? Ao longo dos seus estudos enquanto pintor, ele visitava estúdios de outros pintores. Nós já estamos ali num período em que o neoclassicismo se funde muito com aquilo que viria a ser depois o romantismo. Portanto, ele está a receber influências dos clássicos, dos neoclássicos também, e já dos românticos. E ele visita, por exemplo, o salão de uma pessoa que o vai inspirar muito, que é o Antoine Gingras, que era um pintor histórico. Também falámos nele no vídeo acerca do romantismo francês. Em 1816, Delacroix ingressou na Escola de Belas Artes, então dominada pelos pintores neoclássicos, partidários de um programa de ensino muito mais formalista, muito mais académico, muito mais rigoroso. Ele, ao entrar nesta escola, vai então aprender a pintar desta forma, da forma neoclássica. Assim, vai privilegiar o estudo dos modelos em gesso, de esculturas gregas e romanas e também do desenho do natural, com modelos nus. O desenho meticuloso de temas que tinham a ver com a história e com a mitologia eram aquilo que estava em alta na altura. Era aquilo que o neoclassicismo considerava arte. Assim, ele vai dedicar-se muito a este tipo de trabalho e a estudar estes grandes mestres. No entanto, um dos colegas do jovem Delacroix na Belas Artes é uma pessoa que nós vamos falar na próxima semana, que eu também vou gravar um vídeo acerca da sua videoobra, porque não consigo falar do romantismo francês sem falar nele, porque sou apaixonada pelo seu trabalho. Este colega vai influenciar muito o Delacroix. Vai influenciá-lo mais que os neoclássicos, que os clássicos e que os professores. Estou a falar de Théodore Géricault. Géricault é colega de Delacroix e o Géricault desenvolveu, durante o período de aprendizagem nas Belas Artes, uma forma de expressão completamente pessoal. Em 1818, Delacroix observava o trabalho de Géricault, que pintava uma tela imensa, uma tela famosíssima, uma tela que é por si só o sinónimo do romantismo francês, que é a Jangada da Medusa. Nós já temos análise desse trabalho aqui, mais uma vez vou deixar linkado, é um dos meus trabalhos preferidos da história da arte, ponto final. Adoro de paixão. Já falámos nele. E o Delacroix, que vinha daqueles professores neoclássicos, daquele estudo neoclássico, daquele estilo academicista, depara-se com esta interpretação de arte do seu colega, que era o Géricault, seu amigo, e fica abismado. Aquilo, de repente, dá-lhe ali um clique do que a arte também poderia ser outras coisas, não era só aqueles desenhos históricos e mitológicos. Podia ser muito mais emoção, muito mais sentimento, muito mais drama. Quando Delacroix viu o colega Géricault a trabalhar na Jangada da Medusa, ficou entusiasmado. Contam algumas fontes que, depois de ver o trabalho, o Delacroix, ao deixar o estúdio de Géricault, começou a correr como um louco, sem parar, até chegar a casa. Os resultados deste encontro podem ser apreciados em 1822, quando Delacroix completou esta obra que estamos a ver, que foi a sua primeira grande tela, e a exibiu no salão oficial. Naquela época, o sucesso nessa mostra pública era fundamental para a carreira de qualquer jovem artista. Todas as pessoas que têm seguido o Criarte sabem que o objetivo destes jovens pintores franceses era ganhar o Prix de Rome, estudar os clássicos em Roma, e isso dava-lhes não só a hipótese de ir para o estrangeiro, ver as obras clássicas, não é? Ir para Roma, mas também ficarem famosos e as suas obras venderem. Portanto, quem quer viver da arte tem que ganhar o Prix de Rome para ser o melhor. O Delacroix vai apresentar esta obra no salão exatamente para tentar vencer o Prix de Rome. Ele lançou-se nesta obra com todo o vigor e produziu uma tela de grandes proporções com um tema nada convencional. A Barca de Dante, uma inspiração clara no inferno
da Divina Comédia. A estreia de Delacroix no Salão de Paris, de 1822, na qual ele exibiu a sua primeira obra, Dante e Virgílio no Inferno, é um dos marcos no desenvolvimento da pintura francesa do século XIX. Dante e Virgílio no Inferno, também muito conhecido como a Barca de Dante, que estamos aqui a ver, foi inspirada na Divina Comédia de Dante, mas o seu sentimento trágico e a poderosa modelagem das suas figuras lembram muito mais Miguel Ângelo, e a sua cor rica mostra a influência de Paul Rubens. A cena retrata o escritor Dante, acompanhado por Virgílio, seu guia, na sua jornada até o inferno. A obra é fiel à descrição da cena no livro de Alighieri, que é aqui retratada por Delacroix, que era fã da sua obra. O escritor é aqui retratado como um pensador, como um intelectual, apesar da sua expressão de medo. Delacroix utilizou cores quentes em contraste com cores frias na obra, inspirando-se no barroco. As expressões faciais dos personagens também se contrastam. Dante aparenta estar assustado e Virgílio mantém serenidade. A ousadia desta tela de Delacroix era um desafio para os críticos da época. Ninguém estava à espera do jovem que tinha sido um excelente aluno do neoclassicismo apresentar uma tela deste género baseada no Inferno de Dante. Não era um tema nada habitual do neoclassicismo, mas nós sabemos que é um tema muito predominante do romantismo, por isso é que o enquadramos aqui nos românticos. Esta sua obra, A Barca de Dante, é a sua primeira grande obra e suscitou um enorme entusiasmo no Salão de 1822, quando o Barão Gros a aclamou como a vitória sobre o Rubens. Para Delacroix, esta tela tinha um significado muito mais profundo. Ela marca um marco impressionante e um marco de viragem na sua obra. Um marco impressionante porque ele era muito jovem, já estava a ser aclamado com a sua primeira obra, que era uma obra completamente fora dos eixos do neoclassicismo, e uma obra de viragem porque ele aqui percebe que pode ser mais livre na sua pintura. E é uma obra em que ele retrata aquilo que ele acha da humanidade. Esta obra acabou por ser sempre um dos seus trabalhos favoritos da sua carreira. Ele escolheu esta cena para refletir a sua visão de uma humanidade que ele sentia que tinha perdido a direção. Por isso é que a cena ocorre no inferno. Não é um tema que ele escolheu por acaso. Podemos observar o brilho vermelho do inferno eterno no fundo e a palidez horrível dos mortos em primeiro plano, simbolizando todo o horror do submundo. Almas condenadas debatem-se sob o barco e vemos à distância a cidade incandescente erguer as suas chamas vermelhas contra a escuridão do céu. Os corpos aqui representados estão contorcidos e as expressões aterrorizadas dos mortos, nus, os olhos arregalados de medo e os seus rostos contorcidos de dor fazem o observador sentir a dor e o terror das almas que estão em vão a tentar agarrar-se à barca. No meio deste caos estão os dois poetas, o Dante e o Virgílio. Estes estão de pé na barca, observando o caos ao redor deles e as suas mãos estão tão perto que quase podem tocar-se. O aspecto anatómico das figuras é inspirado sobretudo em Miguel Ângelo, mas a influência mais direta desta obra-prima mais sombria vem de Théodore Géricault e da sua Barca da Medusa. Durante toda a vida de Géricault, que foi breve, o Delacroix considerou o seu melhor amigo e a morte de Géricault também o afetou em termos artísticos, mas sobretudo em termos pessoais. Eles eram muito, muito próximos e é um claro caso em que o Géricault inspirava o Delacroix de uma forma muito intensa. Muito, muito intensa. Aliás, o Géricault inspirou todos os românticos. Não só o Delacroix, mas com o Delacroix também mantinha uma relação pessoal, eram amigos. O Delacroix, depois desta apresentação desta obra, saiu da Escola de Belas Artes em absoluto triunfo. Ele tinha 24 anos de idade e estava cheio de ambição e também de confiança no seu próprio talento. Ele começou a escrever um diário, num esforço consciente de examinar as suas ideias, as suas motivações, as suas vivências, e envolveu-se em debates artísticos da época. Portanto, ele também era assim um bocadinho intelectual. Ele investia muito no mundo artístico, ele sentia a arte de uma forma muito intelectualizada, então ele participava em muitos debates. O seu círculo de amigos eram só artistas. Isto é algo que o fazia crescer enquanto artista também. Os seus amigos e ele revoltavam-se contra a tradição académica, contra a normativa e buscavam a verdade nas suas próprias respostas emocionais em face da realidade, portanto eram todos românticos. Em uma subsequente escolha de assuntos, o Delacroix mostrou uma afinidade com o Lord Byron e com outros poetas românticos do seu tempo e também desenhou assuntos de Dante, de William Shakespeare e histórias medievais. É um manual de como ser romântico.
Depois, em 1824, ele exibiu no Salão O Massacre de Chios, uma grande tela retratando o dramático massacre contemporâneo de gregos por turcos na ilha de Chios. A natureza do seu talento é evidente na unidade que ele alcançou, nomeadamente nesta expressão do orgulho do conquistador, de quem está a massacrar. Vocês olhem para a cara dos personagens turcos e vejam aqui esta arrogância do conquistador. E depois temos o horror e o desespero dos gregos e, por fim, o esplendor de um vasto céu. Esta obra, O Massacre de Chio, pintada por Eugène Delacroix, retrata um episódio tenebroso da guerra travada entre a Turquia e a Grécia, quando os turcos, com extrema crueldade, abusaram de mulheres, idosas, mães e crianças e os sobreviventes foram obrigados a deixar a ilha de Chio. O episódio aconteceu durante a Guerra da Independência da Grécia, na cidade de Chio, que buscava libertar-se dos turcos, no ano de 1822. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas morreram nestas batalhas. A obra é belíssima, o trabalho da cor é inacreditável, é uma obra muito forte de Delacroix. Embora esta obra do Delacroix retrate um facto que realmente aconteceu, estas batalhas aconteceram, ele não está aqui a fazer um quadro histórico, ele é muito mais profundo. Isto é um apelo de Delacroix contra a violência da guerra, contra a crueldade humana no geral, de todas as guerras, de todos os humanos, de todas as pessoas cruéis e de todas as vítimas. Portanto, este é um trabalho que é mais simbólico que um quadro histórico. Na composição, a mobilidade dos vencidos contrasta claramente com a movimentação dos vencedores. As vítimas da barbaridade estão arrasadas, com expressões desanimadas e alguns mortos. Mesmo assim, os carrascos fazem questão de mostrar a sua força, como é o caso da mulher que é arrastada pelo turco no seu cavalo. O turco que está montado no cavalo tem uma expressão de desprezo pelo povo grego. Esta é uma obra que eu não analisei aqui nas obras de arte, mas se vocês quiserem podem deixar aí por baixo nos comentários se querem que eu analise mais a fundo esta obra. Esta obra é muito bonita, é uma obra do início da carreira do Delacroix, mas vocês estão a ver que estes pintores que nós falamos, quando estão no início da carreira, já têm um nível muito acima de muita gente no fim da carreira. É assim, quem me der um dia eu chegar a este nível, e eu pinto todos os dias, mas nunca lá vou chegar porque não sou Delacroix. Obviamente eu pinto mal, mas pinto para o meu prazer pessoal e para encher as paredes da minha casa. Não, esta é uma obra que, apesar de não ser ainda da fase mais madura do Delacroix, a nível técnico é perfeito e a nível simbólico já é muito, muito forte. Entretanto, o Delacroix já se havia interessado pela técnica dos pintores ingleses. Nós, depois dos pintores franceses, vamos para a Inglaterra, vamos fazer vídeos acerca do romantismo inglês. Estou louca para chegar a Turner, gosto muito. O Delacroix já estava a olhar para o que vinha da Inglaterra, que é um romantismo diferente, em especial por Richard Parkes Bonington e pelos irmãos Fielding. Ele também admirava as paisagens inglesas de John Constable, que foram exibidas em Paris em 1824. De facto, diz-se que as tonalidades luminosas aqui deste massacre de Chios foram inspiradas no estilo de Constable e realmente faz lembrar. Para completar a sua educação técnica e cultural, o Delacroix faz o quê? Em 1825, pega nas suas coisinhas e vai para Londres. Muitos pintores franceses iam para Londres, muitos pintores ingleses vinham para Paris. Há aqui uma movimentação de arte de um lado para o outro e depois há uma clara inspiração de uns com os outros. Em Inglaterra, o Delacroix acaba por ver as obras de Turner, Constable e de Sir Thomas Lawrence e a sua técnica começa a mudar. Portanto, as pinturas de Delacroix, depois de ele conhecer o Turner e o Constable e o Lawrence, adquiriram uma liberdade e uma flexibilidade que era algo que o Delacroix admirava. Muitas vezes ele inspirava-se nas obras do Rubens, por o Rubens ter este estilo mais fluido, mais movimento. E agora ele vai beber isto também aos ingleses e decide ele próprio avançar para este estilo. Nos anos seguintes, o romantismo estava em pleno florescimento e Delacroix foi reconhecido como o principal pintor do movimento, apesar de ele sempre se recusar a ser líder do que quer que fosse. Primeiro ele dizia que não era romântico, também dizia que não era neoclássico, ele dizia que era pintor. Acho muito bem. E não queria estar à frente de escola nenhuma. Ele pintava para ele, não queria representar ninguém. No entanto, as outras pessoas diziam que ele era o suprassumo, que ele era o máximo, não é? E era.
O Delacroix era apaixonado por história, por teatro, por música, por literatura, entregou-se à cena artística, à cena social, era uma pessoa extremamente social. Ele lia diversos autores românticos, partilhava do entusiasmo nas apresentações de Hamlet e de Shakespeare, que agitavam Paris em 1827, estavam em alta. Nos círculos aristocráticos, ele era tido como um homem extremamente culto, extremamente espirituoso, no entanto, extremamente... Sabe o que isto significa? Snob, altivo, sou melhor que os outros. Ele vinha de uma família rica, foi educado para ser assim. Olha para mim, sou tão bom. Era, mas não fica bem dizer que se é. No entanto, o Delacroix também é muitas vezes descrito como tendo uma perturbadora natureza dupla. Por trás desta fachada impecável de gentleman, ou de monsieur, em francês, havia ali um temperamento violento, uma alma selvagem. Sim, ele era uma pessoa violenta e muito dura, disfarçado de monsieur, de gentleman, entendem? E muita gente percebia isto através da sua conduta, mas acima de tudo, através da sua obra. Era como se fosse a yoga, talvez, não sei. Era a forma que ele tinha de extravasar esta agressividade latente, que era considerada de nível baixo, ele era de um alto nível, era através da sua arte. Era onde ele podia expor ali o seu verdadeiro eu. Não que o seu eu não fosse também esta pessoa extremamente polida, mas ele era as duas coisas. O poeta Charles Baudelaire descreve o Delacroix como uma cratera vulcânica artisticamente encoberta sob arranjos de flores. Entre 1827 e 1832, Delacroix produziu obras-primas em rápida sucessão. A principal delas é uma obra que nós aqui no Criar temos merchandising. Ainda não chegaram que eu pedi, porque eu acabei de fazer. Eu faço assim o layout, faço a estética toda bonita, e depois a lojinha que está dentro do YouTube diz se pode ou não pode ser, dependendo dos direitos autorais, não é verdade? E depois coloca então em várias plataformas para vocês que quiserem comprar. Está links aqui por baixo do Criar. Eu deixo sempre no primeiro comentário com um pin, está fixado. Podem escolher a coleção que mais gostam, podem escolher o elemento que mais gostam. Por exemplo, estão a ver aqui, eu tenho aqui a coleção, esta coleção da rapariga com o brinco de pérola, da menina com o brinco de pérola, que eu acho lindíssima. Temos t-shirts, temos sweatshirts, agora a coleção de inverno, temos sacos daqueles recicláveis, temos sacos para as compras, temos estas canecas giríssimas. Eu vou-vos mostrar o saco para as compras no final do vídeo, porque eu agora não tenho aqui comigo porque fui às compras. Mas também temos esta obra que vamos falar agora do Delacroix, que eu vou deixar também aqui alguns exemplos. Vocês depois podem entrar na loja e verem. E esta obra é A Morte de Sardana Paulus. Temos também análise desta obra, porque é uma das minhas preferidas de Delacroix e eu decidi não faço uma etapa acerca do romantismo sem falar desta obra, porque eu gosto muito dela. É uma obra realizada entre 1826 e 1827. É uma das principais obras desta fase de Delacroix e é um assunto de Lord Byron. É violento, é voluptuoso. Temos mulheres, temos pessoas escravizadas, temos animais, temos joias, temos tecidos ricos. Tudo isto combinado numa cena sensual e um tanto incoerente. Esta obra marca a ruptura definitiva entre a crítica conservadora e o artista. A crítica mais conservadora ficou horrorizada quando viram esta obra no salão. Diziam que ele era uma pessoa com tanto talento, um gentleman. Porque é que ele havia de pintar estas coisas horrorosas? Tentaram convencê-lo, não pintes isso, vai para temas históricos, vai para coisas mais patrióticas. Porquê tanta violência? Porquê tanta gente nua? Claro que não entendiam, porque os artistas são sempre à frente do seu tempo, não é verdade? Esta obra é maravilhosa exatamente por isso e chocou muito. Na altura ficou tudo horrorizado. Até mesmo os seus apoiantes ficaram chocados com a sua tela. Muitos apoiantes do Delacroix dizem que a tela revela a sua própria sensualidade reprimida. O artista tinha muito medo de perder o autocontrole e libertar os seus impulsos mais íntimos e assim libertava-os na tela, que não fazia mal a ninguém. O foco principal desta obra é uma grande cama, coberta com tecido vermelho e rico. Sobre ele está um homem com um olhar desinteressado que está a ver toda a cena, todo o caos à sua volta.
Ele está vestido com tecidos brancos, esvoaçantes e ouro sumptuoso ao redor do pescoço e da cabeça. Uma mulher está morta aos seus pés, deitada na metade inferior da cama grande. Ela é uma das 6 na cena, todas em vários tons de despir e todas em agonia variada pela morte, pelas mãos de meia dúzia de homens na cena. Há várias pessoas sendo feridas com facas e um homem está morrendo de um ferimento auto-infligido de uma espada. Um homem está no primeiro plano esquerdo, está a tentar matar um cavalo, muito bonito, muito bem adornado. Um jovem do lado direito do rei está atrás de uma mesa lateral que tem um elaborado decantador dourado e um copo. Há cabeças de elefantes dourados na base da cama, bem como várias bugigangas valiosas espalhadas pela carnificina. No fundo, vários elementos arquitetónicos são visíveis, mas difíceis de discernir. Nesta obra, o Delacroix usa uma pincelada pictórica que permite uma forte sensação de movimento no trabalho. Esta cena é caótica e violenta, como mostrado pelo movimento, pelas armas e pelas cores usadas pelo Delacroix. Também temos aqui a simetria, mas a composição permanece equilibrada. Uma mulher reclinada por uma cabeça de elefante no final da cama é a única figura que se envolve com o espectador. Todos os outros na pintura estão focados nas tarefas nas suas mãos, que é a morte. Esta obra é, assim, uma coisa. Eu imagino... Já tínhamos aqui, nesta época, em França, em Paris, muitas vezes o choque das pessoas. Quando eu digo, esta obra foi um choque, havia assim choques sucessivos. Nós estamos a ver que o romantismo francês está a decorrer exatamente ao mesmo tempo que está a decorrer o neoclassicismo. Tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo, então há choque atrás de choque. Mas esta obra realmente liberta o Delacroix para outra coisa. O trabalho de cor, o trabalho de movimento, a sensualidade e o horror desta obra, tudo isto se conjuga para tornar tudo tão bonito, belo, beleza, é assim, beleza e cor. Para mim, quando falamos em beleza e cor do Delacroix, para mim, eu lembro-me desta obra. Adoro-a. Vão ver a análise que eu falo muito desta obra. Vamos continuar. Não é só esta obra, porque a partir de agora o Delacroix começa a pintar muito e começa a pintar muito bem. Temos uma das suas melhores pinturas sobre assuntos históricos, uma obra também de 1825, que é a Execução do Doge Marino Faliere. Data deste período também mais outra obra, uma obra sobre a história medieval, que é A Batalha de Nancy e a Morte de Carlos o Negrito, Duque de Borgonha, a 5 de janeiro de 1477, uma obra de 1831. E também A Batalha de Poitiers, uma obra de 1830. Vocês estão a vê-las todas em sequência. Obras fascinantes, cheias de cor, cheias de movimento, muito longe do neoclassicismo, muito longe. Na sua vida pessoal, o Delacroix era um jovem. Ele faz estas obras assim épicas, mas é ainda um miúdo. Está ali na casa dos 20 anos, não tem 30 ainda. É um homem com muitas paixões, é um homem com muitos romances, é um homem muito apaixonado. Ele viveu vários envolvimentos amorosos. O mais marcante foi com Elisabeth Salté, uma jovem inglesa, criada da sua irmã. Outro muito marcante foi com uma prima sua, a prima Joséphine de Forget. Esta ligação entre eles durou 30 anos. Nunca casaram, mas estavam assim muito próximos. Com o passar do tempo, no entanto, os seus relacionamentos com mulheres foram adquirindo um caráter mais de amizade. Aos poucos, o Delacroix foi se tornando mais solitário e muito mais preocupado com o seu trabalho do que com os seus romances. E a saúde tornou-se um sério problema. Em 1820, o Delacroix vinha sendo acometido por febres muito intensas que o obrigavam a ficar na cama por vários dias, e por toda a sua vida ele sofreu de ataques de laringite que se tornavam cada vez mais preocupantes, tornando o seu estado debilitado e muito apático. Apesar desta energia e deste vigor das suas obras e dos seus romances, o Delacroix era, na verdade, um homem muito frágil. A sua saúde era muito frágil. Estas febres sucessivas, esta apatia que deixava-no ficar mais isolado, tudo isto o marcava profundamente. A única coisa que o mantinha feliz era a dedicação ao trabalho, mas que tinha que ser compensada por longos períodos de descanso. Em 1830, Delacroix pintou uma outra obra emblemática, uma obra que também temos análise aqui, claro, vou deixar mais uma vez, uma obra que até hoje é associada ao seu nome. Muita gente não conhece mais obra nenhuma de Delacroix, mas esta sabe quem é. É uma obra que marca a história da França, porque é uma obra que o Delacroix pintou acerca da Revolução Francesa.
É um tema neoclássico pintado num estilo romântico. Vamos ver. Esta obra, que se tornou a sua mais emblemática e reconhecível obra, comemora a Revolução de Julho que acabara de trazer Louis-Philippe ao trono francês. Esta grande tela mistura alegoria com realismo contemporâneo de uma maneira altamente bem-sucedida e monumental, e talvez ainda seja a mais popular de todas as obras de Delacroix, sem dúvida. A maneira relativamente subjugada da obra também reflete uma mudança no estilo de Delacroix, que se tornou um pouco mais silencioso, mantendo elementos de animação e grandeza. Temos aqui a liberdade guiando o povo, que representa uma cena das barricadas. As torres de Notre-Dame no fundo da perspectiva indicam claramente que os confrontos acontecem em Paris. Delacroix testemunha o acontecimento e decidiu pintar esta tela que se tornou um dos símbolos da República Francesa. Aliás, esta obra-prima serviu como modelo a diversos selos e às antigas notas de 100 francos. Vemos que este quadro foi pintado em forma de pirâmide. Eugène Delacroix pintou no topo desta torre de corpos mortos a bandeira francesa, o azul, branco e vermelho balançando ao vento. Ela é carregada pela figura da liberdade representada pela mulher. Este gorro que a personagem da liberdade usa chama-se um gorro frígio e representa a liberdade. No passado era usado por escravos do Império Romano. Aqui ele faz parte dos símbolos da Revolução Francesa e dos atributos de Marianne, que representa desde então os valores da República: liberdade, igualdade, fraternidade. São as três pontas do gorro. Ela é considerada como um ícone da liberdade e da democracia e é por isso que o seu busto figura em cenas oficiais da República. Trata-se desta forma de uma obra de arte que coloca em cena os símbolos de poder da República Francesa. O seu título faz sentido quando reconhecemos na personagem central a imagem da liberdade que guia o povo. Obviamente esta obra foi um sucesso absoluto, calou a boca daqueles que diziam que as obras do Delacroix tinham que ser clássicas, neoclássicas, tinham que se empacotar naquelas regras solenes da academia. Esta obra desmontou todos esses argumentos porque é uma obra que toda a gente gosta, toda a gente, clássicos, neoclássicos, românticos, toda a gente consegue apreciar que é uma obra de arte e que realmente é pintada de uma forma inovadora. Claro que com esta fama começou um período extraordinário de boa sorte na vida de Delacroix, que acabaria por determinar novos rumos na sua arte. De janeiro a julho de 1832, Delacroix viajou pela Argélia, Espanha e Marrocos com o conde de Mornay. Ele representava um diplomata do rei, Louis-Philippe, junto ao sultão. Esta viagem de Marrocos, mais uma vez, foi outro marco na vida do Delacroix. Temos vários, quando ele foi inspirado pelo Géricault, quando ele pintou o Sardanápolis, e agora este marco, porque Marrocos vai mexer com a imaginação do Delacroix e ele nunca mais foi o mesmo. Delacroix encontrou no povo e no modo de vida, na nobreza e na beleza do povo marroquino, algo que ele nunca viu no neoclassicismo francês. Era à vista da natureza exuberante, a beleza dos cavalos, dos árabes, das suas roupas. Tudo isto inspirou a sua memória visual e, a partir de agora, ele passou a utilizar isso nos seus trabalhos. Delacroix fez esboços e notas copiosas durante a viagem e usou-as para um bom efeito no seu retorno a Paris. Depois de Marrocos, o seu estilo de desenho e o seu manuseio de tintas tornaram-se muito mais livres e o uso da cor muito mais sumptuoso. Esta viagem a Marrocos deu a Delacroix todos os sonhos dos românticos. O exotismo, as mulheres exóticas e bonitas, as cores, os cavalos, os guerreiros, portanto, tudo aquilo que o romântico gostava, o Delacroix presenciou e passou para a sua arte. Ele ficou tocado pela simplicidade e dignidade do povo islâmico, cujo heroísmo comparou ao dos gregos. As fortes recordações e as centenas de esboços e anotações forneceram-lhe inspiração para o resto da sua vida. Os primeiros frutos das suas impressões marroquinas são coletadas nesta obra maravilhosa. Também temos análise desta obra, que são As Mulheres da Argel no seu apartamento, uma obra de 1834. Aqui vemos três mulheres árabes e os seus arredores retratados numa chama de harmonia de cores requintadamente quentes. Existem duas versões desta obra, a primeira é a mais impressionante. Nesta primeira versão, o Delacroix descreve 4 mulheres juntas numa sala fechada. Delacroix capta a separação entre as mulheres e o espectador. As Mulheres de Argel, juntamente com outras pinturas orientalistas de Delacroix, inspiraram muitos artistas de gerações posteriores. Em 1888 temos o Van Gogh e Paul Gauguin, que viajaram para Montpellier para ver a versão de Delacroix desta obra. A pintura serviu como fonte de inspiração para os impressionistas posteriores, numa série de 15 pinturas e vários desenhos de Pablo Picasso em 1954. Aliás, As Mulheres de Argel de Picasso é tão ou mais conhecida
que estas mulheres de Argel no seu apartamento de Delacroix, mas é uma inspiração literal, muito direta, cada um no seu estilo, as duas maravilhosas, mas uma inspiração. Portanto, vocês estão a ver a importância desta obra dentro da história da arte. É uma obra muito interessante, vão ver a análise, eu deixei aqui o link algures, está aqui analisado no Criarte. Outras obras de Delacroix que nos mostram as suas experiências norte-africanas incluem este Convulsionistas de Tanger, uma obra de 1837-38, mais uma obra belíssima, com muito movimento, muita cor. Quando Delacroix volta à França, teve em Marrocos, inspirou-se, desenhou, voltou à França, o governo francês, que sempre lhe deu muita preferência, encomendou-lhe uma série de obras murais. Pinturas de paredes, pinturas de tetos. É importante porquê? Porque são as últimas obras deste estilo, assim, grandioso, na história da arte, praticamente. Era algo que se estava a perder e o Delacroix fez, assim, umas poucas. Eu não encontrei muitas imagens, porque estas obras têm direitos de autor até às orelhas. É assim, eu ponho uma imagem desta obra e imediatamente o YouTube diz, não. Portanto, eu posso deixar os links para vocês irem ver, sob vossa conta e risco, ou então podem sempre ir a Paris assistir in vivo, não é, em louco, a estas obras pintadas. Mas, na verdade, este era uma espécie de reconhecimento oficial. Embora o Delacroix continuasse a pintar telas de cavalete, cada vez mais livre, a fazer um trabalho cada vez mais decorativo, mesmo assim, ele, entre 1833 e 1837, decorou o Salão do Rei, do Palácio de Bourbon. Durante 9 anos dedicou-se à biblioteca do mesmo palácio e por 7 anos à biblioteca do Palácio de Luxemburgo. De 1850 a 1851, trabalhou na Galeria de Apolo, no Museu do Louvre. Vieram então os murais no Salão da Paz da Prefeitura de Paris, que foram destruídos durante o conflito da Comuna em 1871 e, finalmente, ainda de 1849 a 1861, o trabalho na Capela dos Santos Anjos das igrejas do Saint-Sulpice. O Delacroix impôs a si próprio esta carga volumosa de tarefas, trabalhava sem descanso, meses a fio, para cobrir imensas áreas de parede e tetos, elaborando desenhos preliminares, fazendo inúmeros esboços e comandando um batalhão de assistentes. Durante este período, Delacroix também pintou várias telas, na maior escala da sua carreira, nomeadamente estas duas que vamos ver para o Museu da História de Versalhes: a Batalha de Taillebourg, de 1837, e a Entrada dos Cruzados em Constantinopla, de 1840. Entre pinturas posteriores destas estão aquelas sobre os assuntos árabes, religiosos e clássicos, e várias cenas soberbas de animais selvagens e de caçadas, entre elas a Caçada ao Leão, de 1858, e a Caçada ao Leão, de 1860-61. Delacroix pintou vários autorretratos notáveis durante o curso da sua longa carreira. Portanto, ele produziu muita coisa, muita coisa. Para além destas obras mais românticas, ele também pintou muitos retratos ao longo da sua carreira, de amigos, de familiares, de pessoas importantes e retratos de pessoas que ele gostava. Ele ocasionalmente produziu retratos de amigos como Chopin e Sand, ambos de 1838. E agora estamos numa fase em que o Delacroix está aproximado da meia-idade. Ele é uma pessoa frágil a nível de saúde, ele continua a ser acometido de febres e ele está cada vez mais isolado. E agora vamos entrar numa fase interessante, que é assim: ele tinha uma governanta. E a governanta tinha uns ciúmes doentios do Sr. Delacroix, então isolavam. Ela dizia que o estava a proteger, mas estava a guardá-lo só para ela. Esta governanta era uma camponesa bretã chamada Jenny Le Guillot e guardava-o com uns ciúmes numa reclusão cada vez mais acentuada. A partir de 1844, Delacroix alugou uma casa em Champrosset, nos bosques próximos de Fontainebleau, para recuperar da doença e do cansaço resultante do trabalho. E dali mudou-se para o seu estúdio em Paris, na rua Notre-Dame-des-Lorette, onde ficou praticamente até morrer. Em 1855, quando ele tinha 57 anos de idade, resolveu fazer uma exposição retrospectiva da sua obra. Mostrou todas as obras disponíveis. Foi um grande sucesso e o governo francês decidiu atribuir-lhe uma medalha de honra. Assim, uma coisa... Bom, é sempre bom quando comemoram as pessoas em vida. Com 54 anos, era um homem doente e, naquela altura, 54 anos provavelmente correspondia agora aos nossos 80. Estão a ver? E ele era uma pessoa muito isolada, lá a senhora companheira, a fiel companheira, não o deixava de ver ninguém. Portanto, foi assim uma ótima oportunidade para os fãs o verem
depois de tanto tempo, e de apreciarem as suas obras por um todo. O governo deu-lhe uma medalha de honra e a comenda da Legião de Honra. Em 1857 foi eleito membro da Academia de Belas Artes, uma suprema honraria, mas em 1859, ao participar pela última vez no Salão Oficial, as telas que enviou foram injustamente atacadas pela crítica. Por esta época, o pintor está agora com 61 anos, morava no seu apartamento em Paris, apesar de ainda passar boa parte do tempo no campo. Nos raros, muito raros períodos em que estava de boa saúde, o artista completava os painéis da igreja de Saint-Sulpice. Aos poucos, a história mudou, vieram novos pintores, e o que é que acontece com estes pintores que chegam a velhotes? Vão sendo esquecidos. Já não havia aquela procura, já não havia aquela emoção de ver uma obra de Delacroix, ele já estava ultrapassado. Ele torna-se extremamente amargurado, ele era uma pessoa assim que se tinha em alta consideração. Não lhe caiu bem este passar ao lado, tornou-se amargurado e fechou-se cada vez mais, tornou-se cada vez mais isolado. Ele acaba por ir viver para Champs-Élysées, apesar de manter o seu estúdio em Paris. Aos 65 anos de idade, o Delacroix morreu, em 1863, e deixou mais de 6.000 desenhos, aguarelas e gravuras para serem vendidos. Os seus diários, os diários de Delacroix, estão entre os diários de artistas mais vendidos até hoje. Eu, por acaso, já disse isto outra vez que falei dele. Acho que vou pedir de prenda de Natal ao meu marido. Queria muito ter. São diários artísticos, portanto, são esboços, são coisas assim, continuam a vender-se muito. Ele continua muito presente na história da arte, é assim um marco, a sua liberdade guiando o povo, é assim uma joia suprema do Louvre, está lá, representa a França, a ideia de igualdade, fraternidade e liberdade, são esta obra, não é? De 1857 até à sua morte, o Delacroix trabalhou no seu estúdio na Rue de Fontainebleau, em Paris, e viveu na casa adjacente ao estúdio. Durante toda a sua vida, Delacroix frequentou os círculos elegantes, onde era, aliás, muito requisitado, apesar da sua personalidade turbulenta, que ele ocultava sobre muito, muito encanto pessoal. No seu testamento, Delacroix deixou alguns quadros para amigos e parentes, mas pediu que a maior parte da sua obra fosse vendida. Quando os testamenteiros chegaram ao seu apartamento para fazer um acervo da sua obra para ser vendida, ficaram impressionadíssimos, porque ninguém sabia. Ele estava assim retirado da vida pública, ele estava isolado. Na verdade, o estúdio do artista continha 9.140 itens completamente diferentes. Havia 853 pinturas, 1.525 trabalhos de pastel, 6.629 desenhos e uma infinidade de estampas, litogravuras e cadernos de esboços, demonstrando não apenas a extraordinária energia produtiva de Delacroix, como também o quanto o desenho era fundamental para o seu método de trabalho. Para cada um dos seus quadros monumentais havia centenas de estudos preliminares. A cor era a maior obsessão. Para Delacroix, a cor propiciava algo muito maior que o mero aperfeiçoamento do desenho, conforme se ensinava na academia na altura. Para ele, não. Para ele, a cor era um meio pelo qual o artista poderia expressar toda a riqueza do seu imaginário. Ele descobriu o poder das relações cromáticas quando pintava a execução do Doge Marino Faliero. Frustrado porque os mantos dourados não brilhavam intensamente, decidiu ir até ao Louvre para analisar as obras de Rubens. Ao entrar no Tilbury, porém, viu um raio de sol iluminando as pedras da rua e laçando reflexos violeta. O amarelo do Tilbury começou a brilhar com mais intensidade e o pintor percebeu que, ao se justapor cores complementares, intensificava-se a riqueza do colorido. Aos poucos, Delacroix consegue como que extrapolar os matizes da sua paleta, enfatizando os reflexos verdes e violeta nas sombras para ressaltar a luminosidade dos tons de pele. A sua experiência com a luminosidade e o colorido do Marrocos encorajam nesta direção. Quase na mesma época, o Delacroix descobriu os textos teóricos do químico Eugène Chevreul, que observou que, na verdade, as cores primárias criam no olho humano a ilusão de estarem envoltas pela sua complementar, o amarelo pelo violeta, o azul pelo laranja, o vermelho pelo verde. Os escritos de Delacroix mostram-no como um artista interessado na teoria da arte, buscando soluções intelectuais que traduzissem a sua própria visão artística. E a postura de Delacroix pode ser resumida nesta frase que ele próprio disse:
deve ser audácia ao extremo. Sem ousadia, sem extrema ousadia, não há beleza. Tal como Turner, Delacroix foi o precursor das ousadas inovações técnicas que influenciaram fortemente o desenvolvimento do impressionismo e dos movimentos modernistas subsequentes. A expressão desinibida de energia e movimento em suas obras, o seu fascínio pela violência e pela destruição e os aspectos mais trágicos da vida e também o virtuosismo sensual da sua coloração ajudaram a torná-lo uma das figuras artísticas mais fascinantes e mais completas do século XIX. O Delacroix é imprescindível. Quem gosta de cor, quem quer perceber a cor, o impacto de cor na história da arte, tem que perceber Eugène Delacroix. Aconselho-vos a irem ver os vídeos acerca do romantismo francês, aconselho-vos a irem ver as análises de obra de Eugène Delacroix disponíveis neste canal. Se quiserem mais alguma obra analisada por Eugène Delacroix, deixem aqui um comentário simpático. Apoiem os vossos criadores preferidos. Nós aqui no Criar trabalhamos a troco de visualizações, a troco de subscritores. Se me quiserem apoiar, podem se tornar membros do Clube Criarte, podem pagar um café ou podem ir à minha loja e comprar merchandising. E agora vou-vos mostrar o saco. Um saco para ir às compras, lindo, belíssimo, maravilhoso. Então, estão a ver? É enorme, dá para pôr muita coisa cá dentro. Eu fui comprar um pãozinho e andava na rua toda vaidosa com o meu saco. É muito bom, é assim um tecido muito bom. Eu gostei imenso do tecido. Aliás, eu gosto muito desta loja. É uma loja que trabalha dentro do YouTube, portanto, se vocês quiserem comprar coisas, está sempre aqui por baixo dos meus vídeos o link. Não precisam de sair do YouTube. O YouTube trata de tudo e envia-vos para a vossa casa, onde quer que estejam. Eu demorei algum tempo a arranjar uma loja que entregasse na Europa e também no continente americano, para o Brasil, se alguém quiser, porque falamos a mesma língua, não é? Então, temos aqui com a rapariga com o brinco de pérola, não é? E também vos quero mostrar uma coisa nova, que é uns pins. Eu estou a fazer experiências. Também agora vou fazer umas bases para copos. Vamos lá ver como é que corre. Esta é uma coleção, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu vou pôr aqui uma imagem ao meu lado, se calhar é melhor. Isto é as Sabinas, um corte das Sabinas, do Jacques-Louis David. E então eu decidi fazer neste corte um pino. É tão bonito, vou pôr assim aqui nos meus casacos. Vou fazer vários. E este é um que achei que ficou muito bem. Também temos um da rapariga do brinco de pérola, também temos. Mas este achei que ficou muito bem. Eu para a próxima semana talvez já vos consiga mostrar o de Sardanápolis, não é? Do Delacroix. E pronto, por hoje é tudo. Façam um gosto. Vocês sabem que se não fizerem um gosto nos nossos vídeos, depois eles não são recomendados a ninguém. O Nicho das Artes já é tão pequenino que façam favor. Eu sei que agora tivemos algum tempo sem vídeos, quero-vos pedir desculpa. Eu avisei que não estava bem. Estava aqui com um problema no meu ouvido, já está resolvido, graças a Deus. Também fiz umas quantas cirurgias e estava a tentar recuperar. Nada de muito grave, mas aquelas coisas que mexem connosco. É assim, eu estava toda retalhada. Estou cheia de cicatrizes, vocês é que não estão a ver porque eu pus aqui uma data de coisas na cara. Mas pronto, por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Até lá, por favor, fiquem bem, cuidem de vós. Olha, eu tive agora assim uns baques de saúde, portanto vão ao médico fazer check-up assim, de cabeça aos pés, a tudo, para verem se está tudo bem convosco, tá bom? E fiquem por aqui e na próxima semana encontramos. Até lá, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!